Tiago 4, 7. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos ler todos juntos? Vamos ler ali? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu quero trazer hoje um assunto que não é muito popular, né? Mas essa é a minha característica. Eu costumo pregar as coisas que não são muito populares, mas que precisam ser pregadas, né? É maravilhoso a gente chegar na igreja e a gente ouvir: vai acontecer, Deus vai fazer o seu milagre, você será liberto, você será curado. São todas promessas de Deus para a nossa vida. Só que nós temos que entender um princípio básico da palavra de Deus. Toda promessa exige antes um comportamento ou uma atitude de nós para Ele. Pode prestar atenção. Todas as promessas. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vai acontecer toda a proteção que está lá no Salmo 91. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Apresente as vossas orações com súplicas e ações de graça, e a paz que excede todo entendimento encherá o coração. Posso ficar aqui a manhã inteira citando promessas, e todas elas, sem exceção, exigem um comportamento, uma atitude e uma decisão minha para que essa promessa seja realidade na minha vida. Eu vou falar hoje sobre o nosso relacionamento com o mundo espiritual. A gente fala muito sobre Deus, é óbvio, a razão de nós estarmos aqui é o Senhor. Nós estamos aqui por amor a Ele, nós estamos aqui por Ele, Ele nos escolheu, Ele nos separou, o Espírito Santo nos revelou a palavra, nos convenceu e aqui nós estamos por causa dEle. Mas nós não podemos negligenciar a oposição. E hoje a igreja muito negligencia, como se quando a gente tivesse aceitado a Deus, aceitado a Jesus, acabou tudo, agora eu sou um super-homem, super-mulher, nada me atinge, ninguém me toca, eu estou protegida debaixo de uma redoma e nada mais vai me tocar. Esse é o motivo de que o diabo tem destruído famílias, pessoas, vidas e, pasmem, igrejas. Eu tenho um testemunho pessoal disso. O diabo tem destruído, porque as pessoas negligenciam a sua oposição e o seu poder. Ah, mas o inimigo não tem poder, ele está debaixo dos meus pés. Ele está, mas eu vou falar como que ele está debaixo dos seus pés. Não é de qualquer jeito, não. Nós, contra Satanás, não temos chance. Ele, com um sopro, manda a gente para a sepultura. Um sopro. A diferença é quando nós estamos cobertos pela graça de Deus. Aí não há poder no nome dele. Ele pode vir com um exército sobre nós. Mas hoje eu quero falar como está debaixo da graça de Deus. E não é com palavras. Eu estou debaixo da graça de Deus. Eu ponho a minha Bíblia debaixo do braço e vou todo domingo para a igreja. Querido, não te garante absolutamente nada. Você pode vir na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Você pode jejuar 24 horas por dia, orar 7 dias por semana. Se a sua atitude não for uma atitude de submissão a Deus, o diabo não vai ser impedido de atuar sobre a sua vida. Se prega muito sobre a graça hoje. A graça é a razão de nós estarmos aqui. A graça é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Mas muito está se passando a mão na cabeça dos crentes, dos não crentes, de seja quem for, com a desculpa da graça. Ah, não se preocupa, você foi salvo, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. E você está vivendo uma oposição absurda. O diabo se opondo, trabalhando contra você. E aí alguém vai lá para você, não se preocupe, continua do jeito que você está. Ah, não se culpe, nós somos pecadores mesmo, mas Deus é misericordioso. Sabe o famoso Deus sabe? Eu já cheguei para pessoas, eu estou com um problema tal, então vamos investigar o que está acontecendo.
E aí a gente descobre, né, que existe um buraco, existe um pecado grave. Ai, mas Deus sabe. Deus não sabe nada. Pecado é pecado. E se eu não sair debaixo do pecado, eu não vou ter a graça de Deus. As coisas são antagônicas. É impossível ter a graça de Deus sobre a minha vida vivendo na iniquidade. Pecar eu peco, é claro, mas pecado na nossa vida é um acidente que imediatamente é reconhecido, arrependido, apresentado a Deus, e o Senhor diz: o seu pecado eu não me lembro mais. Só que há um caminho para isso. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Muitos mudaram a rotina das suas vidas, mas não mudaram comportamento, pensamentos e atitudes. Vir à igreja não te garante salvação. Vir à igreja não te garante santidade. Vir à igreja não te garante proteção do diabo. O que vai garantir a sua santidade, a sua proteção e a sua salvação é a sua vida diante do Senhor e as suas atitudes. A graça sim nos cobre, mas nos capacita a ter uma vida conforme Deus quer. A graça é a habilidade que Deus nos dá de resistirmos à carne. Uma coisa que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Sem a graça de Deus sobre a nossa vida, jamais nós conseguiríamos vencer a carne. Nós precisamos da graça de Deus. Ela nos repete assim comigo: a graça de Deus é a habilidade que Ele nos dá para fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho, na minha própria força. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 1. Deixa eu ler na versão que está aqui para vocês acompanharem. Eu costumo fazer na NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pode ir mudando que eu vou ler daqui. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O espírito, o príncipe do poder do ar, ele continua atuando sobre quem? Sobre os que vivem onde? Na desobediência. 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. O 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que nós lemos aqui? De mortos para vivos. De viver sob o domínio do príncipe da potestade do ar, onde nós não dominávamos a nossa carne, para um controle da carne, através da graça, que vem pela fé, pelo dom de Deus. As pessoas costumam falar assim para mim: mas é muito complicado servir a Deus. Eu falo, a palavra é muito complexa, é muita coisa. Eu falo, não é nada, é super simples. Pecou, arrependeu, salvou, vida de santidade, vida de bênção e vitória. É isso. E aí as pessoas complicam porque não conseguem abrir mão da sua carne. Guardam seus pecadinhos de estimação, no oculto, no escondido. E se esquecem que as pessoas podem não ver, mas Deus vê todas as coisas. E às vezes esse pecado não é nem explícito, mas ele é interno, ele é de pensamentos, ele é de intenções, ele é de coração. E a palavra de Deus diz que Deus conhece a intenção do nosso coração. A gente não precisa agir para que Deus conheça. Quer ver a questão do adultério?
E todo mundo diz que a graça é muito mais livre do que a lei. Na lei, quando uma pessoa adulterava, havia de se comprovar o ato do adultério e a pessoa era apedrejada. Agora, na graça, Jesus disse assim: agora, pois, digo eu, que aquele que apenas olhar e pensar já comete adultério. A graça não é a possibilidade de pecarmos ou de vivermos do jeito que nós queremos. A graça é a capacidade que o Espírito Santo que vem habitar em nós nos dá de vencermos o pecado. Eu preciso entender o que a graça é na minha vida. A graça não é imunidade, graça é capacidade. Graça é cooperação do Espírito comigo para que eu vença o pecado. E aí sim me submeter a Deus. E sim o diabo vai correr de mim. É maravilhosa a obra da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas é preciso uma mudança de caminho. Eu não posso mais andar no curso desse mundo, como diz aqui a palavra. Eu preciso mudar de caminho. E qual é a chave disso? Qual é a chave de eu conseguir andar nesse caminho? Qual é a chave de eu conseguir fazer com que a graça superabunde na minha vida acima do pecado? Ela está resumida em uma palavra. E essa palavra é arrependimento. Eu preciso ter uma vida de arrependimento. Só o arrependimento vai me levar à santidade. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Olha aí agora Lucas 13:3. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E agora, 2 Coríntios 7, 9. 2 Coríntios 7, 9 e 10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Acho que é só isso. 9 e 10, né? É só isso. Aí ele fala aqui da tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. E a tristeza segundo o mundo produz o quê? Morte. Essa é a diferença entre o arrependimento e o remorso. Eu vou fazer uma analogia com Davi e Saul. O arrependimento segundo o mundo que traz morte. Saul foi se encontrar, o profeta falou para ele que ele precisava se arrepender. Ele foi num canto com o profeta, pediu perdão para Deus. Aí agora ele falou assim: vai lá e fala para todo o povo que eu fui perdoado. O que ele queria? Ele queria aparecer. Ele queria que o povo soubesse que ele se arrependeu e que ele pediu perdão. Agora, o arrependimento de Davi foi um arrependimento para Deus. O que ele fez na hora que o profeta Natan falou com ele? Ele se prostrou em terra, ele pediu perdão. Senhor, eu pequei contra ti. E ele não estava se importando com o que os outros iam falar, com o que os outros iam pensar. Ele se cobriu de cinza, pano de saco, jejuou, chorou por dias. E teve o seu pecado perdoado. E mesmo assim, muitas consequências do pecado. Mas é essa a diferença que Paulo está falando aqui. Do remorso e do arrependimento. Da tristeza com o pecado para o mundo e da tristeza com o pecado para Deus. Será que quando você peca, você se arrepende só para ficar de boa com as pessoas? Ou realmente quando você peca, o seu coração sangra de tristeza? Porque a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Realmente, quando você peca, você sente dor por aquilo que você fez. Imediatamente você se arrepende e pede perdão. Senhor, eu pequei contra ti. Eu desobedeci a tua palavra. É esse arrependimento que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. No meio do pecado, a graça não é acessível. Sem arrependimento, a graça não é acessível.
Se você vier aqui e falar, eu aceito Jesus como meu único, verdadeiro e eterno Salvador, e não seguir essa oração com, eu me arrependo dos meus pecados, e faço hoje um compromisso contigo de fugir do pecado e mudar a minha vida, não aconteceu nada. É crer e se arrepender. Só o arrependimento vai matar a velha criatura e nascer uma nova criatura. O Espírito de Deus trouxe muito essa palavra no meu coração nessa semana. Engano. Muitos vivem no engano, achando que estão debaixo da graça, mas de fato estão frequentando a igreja, porque continuam vivendo uma vida de pecado. Continuam longe do Senhor, praticando as obras da carne, fazendo aquilo que agrada à carne e não ao Espírito. Abra sua Bíblia em Romanos 6, capítulo 4, 14. Romanos 6, 14. Muitas pessoas dizem assim para mim, mas eu já aceitei Jesus. Nesse momento todos os meus pecados foram apagados, perdoados, e agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é uma verdade? É. Quando a gente aceita Jesus e se arrepende de coração, nossos pecados são perdoados? Sim. Há uma santificação instantânea ali? Sim. Mas olha o que Paulo diz aqui aos Romanos. Pois o pecado não dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado leva à morte, da obediência leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O pastor Ricardo pregou uma vez sobre isso, eu também já falei sobre isso. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos pela, ele mesmo se apresenta como a porta. Nós passamos pela porta, entramos. Ali naquele momento eu me arrependo, há uma libertação, Jesus me limpa dos meus pecados, ele se esquece dos meus pecados, e a partir do momento que eu passei por aquela porta, não acabou não. A partir do momento que eu passei pela porta, começou. Começou o quê? O caminho. O pastor Paulinho também pregou aqui outro dia sobre o caminho. Então agora eu sigo um caminho, não mais sozinho, com a graça de Cristo. Imediatamente o meu espírito foi renovado. Só que a minha carne continua a mesma. As minhas memórias são as mesmas. Os meus sentimentos são os mesmos. Mas agora eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, que vai me ajudar a vencer como eu não conseguia antes. E durante esse caminho, muita coisa pode acontecer para me desviar dele. Muita coisa, diariamente. Eu te diria que diariamente o diabo apresenta alguma coisa que, se você aceitar e tomar para você, imediatamente você vai sair pela porta de emergência desse caminho. A palavra salvação vem do grego soteria, que quer dizer cura, redenção, remédio, resgate. Do latim salvare, que quer dizer saúde. A salvação é um conjunto de coisas. Salvação não é nada instantâneo. A partir do momento que eu sou redimido por Cristo, eu sou curado, liberto, resgatado. Só que se em algum momento eu cair desse comportamento, eu voltar para o ciclo da iniquidade, eu perco a cura, a libertação e a redenção. Porque Deus fica impedido de agir na minha vida. Eu sou responsável pela minha salvação. O Senhor Jesus lá na cruz já liberou. Mas eu sou responsável em tomar para a minha vida aquilo que Ele liberou lá pela cruz, lá na cruz naquele dia. Então começa um caminho. E durante o caminho eu vou viver numa constante batalha entre quem? Quem batalha no meu caminho? Carne contra espírito. Não sou eu que estou falando, está lá em Gálatas. Abre lá, Gálatas 5, 1. Foi Paulo que disse aos Gálatas. Ele disse assim:
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que ele está falando aqui? Ele nos libertou. Ele está dizendo que eu posso deixar de ser liberto? Claramente ele está dizendo isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Se ele está falando que eu posso voltar para o jugo de escravidão, ele está falando que eu posso perder, sim, a minha libertação. Mas depende de quem? De Deus ou do diabo? De nós não, de mim. Fala de mim. Depende de mim, para trazer um negócio mais pessoal, né? Não é do meu irmão aqui da direita nem da esquerda. Depende de mim. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então é possível cair da graça? Sim. É possível cair da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão, nem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que o perturbam, quem dera os castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Em alguma dessas lutas, eu posso cair e deixar a carne vencer de novo. E aí eu vou precisar passar pelo processo de sotéria, de novo, de salvação. Cura, redenção, libertação. A nossa esperança é que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. E a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Então todos os dias há uma porção de misericórdia para mim e para você, que se nós cairmos, Ele tem sempre o braço estendido para levantar aquele que tem um coração arrependido e quebrantado diante de Deus. Isso tudo foi um pano de fundo para eu chegar agora onde eu queria chegar. Nós entendemos sobre a graça, nós entendemos sobre o pecado, para que a gente entenda sobre o opositor. Para que a gente entenda que o opositor pode me fazer perder todas estas coisas. Ele tem esse poder? Ah, ele tem sim. Se ele botar uma mesa diante de mim e eu comer desta mesa, ele conseguiu fazer o que ele queria. Eu tenho que resistir a essa mesa. Eu tenho que me submeter a Deus. O diabo é uma realidade. Você pode até ignorá-lo. Você pode até nem falar no nome dele. Você pode até falar, cruz credo, Deus me livre. Né? Aqui ele não pega, aqui ele não chega. Querido, não se engane. Ele chega assim. A gente pode abrir portas para ele. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5, 8 e 9. Ele mesmo tem feito com que a igreja entenda a graça de uma maneira distorcida, para que muitos dentro da igreja estejam vivendo em pecado e achando que isso não tem nada a ver, que isso pode, que isso garante a salvação, a vida eterna e uma vida abençoada. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Agora, 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado é de quem? É de quem pratica o pecado?
do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destituir as obras do diabo. Ele fica o tempo todo ao nosso redor. Ah, mas quem está ao meu redor é Deus. Deus está. Essa é a garantia da nossa vida. Mas ele fica o tempo todo ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para entrar na minha e na sua vida. Ele conhece a sua rotina, ele conhece as suas palavras, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece o que é importante para você, para que num pelinho, na primeira oportunidade, ele entre. Quer ver? Eu gostaria de fazer queria fazer uma ilustração aqui. Vamos uma primeira fila aqui. Levanta e fecha um círculo. Assim, ó, bem juntinho. Vem. Quem quer ser o diabo? Hã? Quem quer ser o diabo? Fecha bem fechadinho. Vem, pastor Lucas, você vai ser o... Como é que o pastor Yuri falava? Fecha bem. Como é que o pastor Yuri falava do diabo? O curupira. Você vai ser o curupira. Ó, essa é a nossa vida. Cercada pela santidade, pela graça de Deus, pela obediência à palavra. O curupira está lá, ó, o tempo todo. Curupira consegue entrar ali? Consegue entrar? Não, ele não consegue. Se eu estiver debaixo da graça, se eu estiver com a minha vida em santidade, se eu estiver submisso a Deus, como diz a palavra, ele vai ficar ali, rodando de tonto, e não vai conseguir entrar. Mas a partir do momento que eu peco, a partir do momento que eu saio debaixo da proteção da graça da santidade, o que vai acontecer? Eu pequei. O que vai acontecer? Ó, curupira tem passagem livre. Pode sentar, obrigado, curupira. Palmas. Sou eu que abro as portas. Diga assim, sou eu que abro as portas. Às vezes eu vejo gente ali no pecado, fazendo tudo errado. Esse diabo que está na minha vida. E o diabo está lá, eu não. Fui eu não, filha, foi você. Você fez tudo errado, você mentiu, você enganou, adulterou, roubou, fez tanta coisa errada. E eu, que sou culpado agora, eu sou oportunista. Diga assim, o diabo é oportunista. E quem dá a oportunidade? Sou eu. Eita Deus, sou eu. A Bíblia diz, eu quero me acelerar, eu tenho muita referência aqui, mas eu não vou abrir para não demorar. A gente conhece lá as obras da carne em Gálatas 5:19. Antes de Paulo falar para os Gálatas qual era o fruto do Espírito, ele começa a falar da luta da carne contra o Espírito. Vamos ler lá rapidinho. As obras da carne são manifestas. Lê comigo. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Aí você fala, tô lascado, né? Cada vez que a gente faz uma dessas coisas, a gente dá lugar para a carne. Quando a gente dá lugar para a carne, a gente tem atitudes de carne. Atitudes carnais. As atitudes carnais são antagônicas às atitudes espirituais. E quando eu estou longe das atitudes espirituais e nas atitudes carnais, o que nós lemos aqui antes? Quem é que dirige aquele que anda pela carne? O diabo. Ah, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Se você não está com Deus, você está com o diabo. Desculpa. O mundo espiritual, não existe imunidade no mundo espiritual. Ou está com Deus, ou está com o diabo. Não tem meio termo. O mundo espiritual, não se engane. No mundo espiritual não tem pessoas mortas que voltaram. No mundo espiritual não tem homem. No mundo espiritual tem anjos. Anjos de Deus ou anjos caídos, que são os demônios. São esses os seres espirituais. Nada além deles, ninguém mais.
Se você não está com Deus, você está com o diabo, simples assim. Não há neutralidade. Conhece a história daquele rapaz que estava em cima do muro? E Deus de um lado e o diabo do outro. E Deus falava, vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho. E aí o cara que estava em cima do muro olhou para Satanás e falou assim, você não me quer? Você não vai me chamar? Satanás falou para ele, quem está em cima do muro já é meu. Com Deus não tem 99%. Como diria o filósofo Wesley Safadão, né? 99% anjo, 1% vagabundo. Não existe, isso é filosofia do mundo. Com Deus é sim, sim, não, não. 99% não serve. 99% não salva. 99% não liberta. 99% não impede Satanás de agir na sua vida. Eu fiz uma pesquisa. Os 8 maiores pecados citados na Bíblia. O primeiro deles é a idolatria. Que a Bíblia diz que é o pecado igual à feitiçaria. Idolatria, idolatrar divindades inventadas, né? Idolatrar pessoas. Eu conheço mães que idolatram filhos. Eu conheço filhos que idolatram pais. Idolatrar é colocar antes de Deus. Idolatrar coisas, bens materiais. E a Bíblia associa o pecado da idolatria à feitiçaria. Eles têm o mesmo peso no mundo espiritual. O segundo é prostituição. Prostituição é se vender em troca de um favor. Não é só sexual. Esses políticos que a gente vê, eles são prostitutos. É se vender em troca de um favor. O terceiro é incredulidade. Sabe qual é a matéria-prima para o seu milagre? É a fé. Jesus, todas as vezes que ele curava alguém, ele dizia, vai, quem que te salvou, quem que te curou? A sua fé. A incredulidade é o terceiro pecado mais citado na Bíblia. Porque onde há incredulidade, não há como Deus agir. A matéria-prima do milagre é a fé. E a fé só vem de um jeito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por isso que é muito importante você vir na igreja. Porque aqui você ouve a palavra. E lê também na sua casa. Porque ali você mergulha e compreende a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. O quarto pecado é o orgulho. O orgulho, ele é perigoso e mortal. Porque o orgulho não é que nem um roubo, não é que nem um adultério, que é facilmente percebido, e aí a pessoa pode se arrepender, pedir pecado e se consertar. O orgulho é velado. O orgulho é um comportamento que não tem muita evidência. E ele é o quarto pecado da Bíblia. Alguns traços do orgulhoso: dificuldade de aceitar opiniões, tendência a culpar os outros, um espírito competitivo, se acha melhor em tudo, sente-se mal quando os outros são elogiados, acha humildade uma fraqueza e jamais se arrepende. É o quarto pecado mais citado na Bíblia. O quinto pecado mais citado na Bíblia é a mentira. Ela é semelhante ao orgulho e normalmente ela vem acompanhada de outros pecados. A Bíblia diz que Satanás inventou uma coisa. O que ele inventou? A mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. O sexto pecado é a feitiçaria. Hoje em dia, a feitiçaria, ela veio das práticas pagãs, muito das práticas pagãs, e depois ela foi incorporada e criada em outras religiões, né? E tem muita feitiçaria hoje disfarçada no meio cristão. Quem sabe que tem feitiçaria? Pessoal da Zona Leste. Tem feitiçaria no meio do cristão? Tem. Tem muito cristão hoje praticando feitiçaria. Tem muito cristão usando fitinha. Sabe quando você põe uma fitinha? Feitiçaria. Tem muito cristão acendendo vela. Você acende vela, sabe o que é? Feitiçaria. Um copo com água e sal. Feitiçaria. Sal grosso. Feitiçaria. Fitinha vermelha na criança para quebrar o quebranto. Sabe? Feitiçaria. Esses feitiçaria. A Camila. Coisa de vó.
Então, mas a gente não... simpatia. Pega o fiozinho do macacão da criança, embola e põe na testa que para o soluço. Oh, feitiçaria. Gente. A gente não pode se enganar. São coisas inúteis que tiram a nossa fé de Deus e colocam em coisas. É um dos maiores pecados citados na Bíblia e a gente pratica feitiçaria cristã. Vou dar 3 pulinhos e vou achar. Eu já vi crente dando 3 pulinhos para achar coisa dentro de casa. São Longuinho. Eu já vi crente falando São Brás quando alguém engasga. Idolatria. Idolatria. São Brás. Idolatria, queridos. Idolatria. Feitiçaria. Por isso que a Bíblia associa idolatria com feitiçaria. Porque nós damos muito mais valor a estas coisas do que a Deus. Quando eu faço esse tipo de coisa, eu imediatamente destituo Deus da glória dele e Deus tira a mão. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Se você pedir alguma coisa para Deus e vai lá e faz uma feitiçaria em relação àquela mesma coisa, Deus vai tirar a mão. Porque ou você confia no Senhor, ou você dá a glória para Ele das coisas na sua vida, ou você confia em pessoas e coisas. Olho grego. Eu vejo um monte de cristão com pulseirinha com aquele olhinho azul. Ai, mas você está exagerando, pastora. Figa. Cristão com figa. Trevo de 4 folhas. Queridos, vá pesquisar sobre as coisas que você põe na sua vida. Você já pesquisou de onde vem o símbolo da figa? Esses dias eu estava conversando com uma moça fazendo a minha unha. A Marisa não podia fazer minha unha. Estava de férias, Eu fazendo a unha com outra moça. E a moça cristã, uma corrente com uma figa desse tamanho. Eu não conseguia nem fazer a unha olhando para aquela figa. Eu nem olhava para ela. Aí ela... Pastora, você pode orar por mim? Porque quando eu vou no salão, às vezes eu fico 4 horas no salão. Porque aí vem uma, aí vai orar outra, já virou culto no salão já uma vez. E eu fui falar para ela, de onde vem essa figa que tá? O que é isso que pendurado na sua corrente? Ah, isso é uma figa para dar sorte. E aí nós conversamos mais de 1 hora. E ela tirou imediatamente aquela figa, porque ela entendeu que aquilo era um patuá, que afastava Deus e dava autorização para o inimigo entrar. Porque se eu tenho alguma coisa que não é consagrada ao Senhor, imediatamente ele é consagrado ao inimigo. E aí ele tem autorização para entrar, é simples assim. Se eu divido a glória de Deus, é porque eu estou dando parte da glória a Satanás. Deus não está em objetos, Deus não está em símbolos, Deus não está em coisas. Deus está, através da figura do Espírito Santo, dentro de mim, atuando com a sua graça através da fé. Mas também não seja um atolado. Aí isso aqui não sei o que lá. Isso aqui não sei o que lá. Começa a ver o diabo em tudo também. Não é assim. Pesquise a origem das coisas. Só isso que eu te peço. Pesquise a origem daquilo que entra na sua casa. Se alguém te deu um presente, pesquise a origem daquilo. Uma vez nós fomos numa casa, uma pessoa estava endemoniada, possuída. E nós começamos a orar pela mulher e o demônio começou a falar através da vida daquela mulher. E ele falou assim, sabe onde eu tô? Aí você já arrepia até os cabelos. Tomara que ele não fala que eu vou sair dela e entrar em você, né? Porque já teve dia de eu expulsar o demônio, ele falou, vou sair dela e entrar em você. Falei, vai nada, filho, que não. Só posso falar isso se eu tiver debaixo da graça. Se eu tiver em pecado e falar isso, o que vai acontecer? Na hora. O diabo falou assim, eu tô ali no vidro de perfume. Cada vez que ela usa esse perfume, eu tenho autorização para trabalhar. Alguém pegou aquele perfume, consagrou a alguma entidade, consagrou de alguma forma e deu para ela. É uma brecha, é uma porta. Ele só precisa de uma entradinha, de uma autorização.
Quando nós pecamos, quando nós aceitamos coisas desse tipo, quando nós aceitamos objetos, consagrações, amuletos, quando nós adoramos, quando nós praticamos feitiçaria, o que a gente faz? A gente assina uma autorização para Satanás poder tocar. É simples assim. Não duvide disso. Todo mundo usou perfume e caiu endemoniado. Às vezes a gente acha, mas você está falando besteira, pastora. Você está exagerando. Tá bom, querido, eu estou pregando a palavra. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor buscando nos tragar. E ele só vai poder nos tocar se a gente estiver fora da graça. E quando a gente pratica as coisas do mundo, a gente sai debaixo da graça. Quando a gente faz qualquer coisa que não seja aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, a gente está fazendo aquilo que o diabo diz que a gente tem que fazer. Você pode até rir, você pode achar engraçado, você pode achar que isso não vai acontecer. Glória a Deus. Se você tem certeza que você está 100%, que na sua vida não tem brecha, glória a Deus. O diabo não tem mesmo por onde te tocar. Só que nesses 23 anos eu tenho visto muita gente ser capacho na mão do diabo. Capacho. Achando que está servindo a Deus. E está sendo capacho na mão do diabo. Porque não entende a graça, a santidade, o caminho e abrir mão das coisas que não são do Senhor. O 7º pecado é rebeldia e teimosia. É um dos pecados mais citados na Bíblia. E o 8º pecado é a traição. Em todas as relações. A pior traição que tem é entre marido e mulher. Porque Deus, Ele relacionou o casamento com o relacionamento da igreja com Ele. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Tanto que Deus considera o casamento. Deixará pai e mãe, se unirão a sua mulher e serão uma só carne. A partir do momento que eu me caso, não tem mais 2 pessoas. Passa a ser uma pessoa. Eu passo a ser um só. E aí, o adultério é uma quebra de aliança muito grave no mundo espiritual na nossa vida. Ela traz consequências gravíssimas. Mas nada que o arrependimento real e não remorso, o arrependimento real e uma mudança de atitude não possa ser curado e restaurado pelo Senhor. Mas é um dos pecados que aparece mais na Bíblia. Deixa eu correr aqui. Ele diz lá, submeta-se a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. As coisas não estão desconexas, elas são uma sequência. Submeter a Deus é decisão de quem? Minha. Resistir ao diabo é decisão de quem? Minha, através da submissão. E ele vai fugir de vocês. É uma consequência das minhas decisões. Se eu não for obediente, eu não tenho como resisti-lo. Se eu não estiver debaixo da graça, eu não tenho como resisti-lo. E eu só estou debaixo da graça quando eu não estou em pecado. É simples assim. Simples assim. Não há dificuldade nem complexidade nesse assunto. Para finalizar, eu quero trazer uma ilustração de como eu vou oferecer resistência ao inimigo. Porque o diabo ele pode vir para cima da gente, porque a gente está em pecado, aí ele vem, ele atropela, ele entra, ele tem autorização. Ou ele pode vir para cima da gente quando a gente está dando fruto para Deus. Nós que somos pastores entendemos isso. Quando a gente está dando fruto para Deus, ele vem com tudo em opressão. Aí não é possessão, é opressão. Ele vem oprimir, ele vem para atrapalhar, ele vem para colocar pedra de tropeço, ele vem para fraquejar, ele vem para paralisar, porque ele não quer que a gente faça a obra de Deus, é óbvio. Ele não quer que você fale de Jesus, ele não quer que você restaure a sua família, ele não quer que você ganhe almas, ele não quer que você seja curado, que você ore por alguém e a pessoa seja curada, ele vai se opor. Nós lemos aqui o tempo todo ele está ao nosso derredor. O tempo todo, ele não dorme, ele não para. Então ele vai se opor, ele vai vir para cima. Uma vez, foi engraçado, tinha um senhor na igreja, ele falava assim, fica quieto, não faz nada, o diabo nem vai ver que você está aqui. Eu falei, ô filho,
Ai, filho. Você ficar quieto e não fizer nada, você não dá fruto para Deus. João 15 diz que aquele é a videira e nós somos os ramos. Que nós damos fruto daquele que nós estamos anexados. E quando nós dermos frutos, nós poderemos pedir tudo que a gente quiser e Ele vai nos dar. E aquele ramo que não dá fruto, Ele corta e joga na fogueira. Nós somos ramos de uma videira e nós fomos criados para dar frutos para Ele. Como é que eu vou ficar quietinho sem fazer nada para o diabo não me ver e não me atacar? Ele vai atacar, é natural, é muito cíclico, é a consequência dele. A igreja começa a crescer, vem ataque. Vem ataque onde? Nas bases, nos alicerces. Quando uma igreja começa a se multiplicar, o ataque na vida dos pastores triplica. Porque se ele derrubar o pastor, ele derruba todo mundo. A gente tem que ter entendimento espiritual para estas coisas e não dar vitória para Satanás. Quando alguém vem sobre você falando, te desafiando, não responda. Por isso que Jesus dizia, se alguém der uma face, te bater uma face, dá outra. Se alguém pedir uma roupa, dá a túnica. Se alguém pedir para dar um passo, anda uma milha. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Quando alguém vem contra você, ela está inspirada pelo diabo. A sua luta não é contra aquela pessoa que está vindo contra você, sua luta é espiritual. E se você retrucar aquilo que aquela pessoa está fazendo contra você, você está alimentando o diabo contra você. Alguém te xingou? Alguém fez mal contra você? Alguém te enganou, mentiu, te fez de trouxa? Sai de perto. A justiça vem do Senhor. Deus é justiça, não nós. Nós não temos que fazer justiça com as nossas mãos. Ele é a justiça. Nós temos que andar em santidade, debaixo da graça, longe do pecado. É o que nos garante a cooperação do Espírito de Deus contra Satanás. Rapidamente quero terminar. Vamos lá em 2 Crônicas 32. Eu quero falar sobre Senaqueribe e o rei Ezequias. Ali, e quero dar alguns exemplos de como o rei Ezequias se protegeu contra o ataque do inimigo. Que nós podemos trazer figuras dali e aplicar nas nossas vidas também. 2 Crônicas. Lê para mim, Ricardo, 32, de 1 a 22. 2 Crônicas 32. A ameaça de Senaqueribe contra Judá. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis. Mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém.
Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos de homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero rapidamente falar com você sobre algumas coisas que já vou terminar. Sei que eu passei do horário, mas é importante. Como é que a gente se opõe ao ataque do inimigo? Aqui Senaqueribe fez o quê? Ele se opôs, ele zombou, né? Esse Deus de vocês é aí, vocês são os fracotes, vocês não vão conseguir nada, ninguém nunca me resistiu, toda a terra que eu vou eu tomo. Senaqueribe só mandando ali agressão e opressão para cima do rei Ezequias. Mas o rei Ezequias tomou algumas atitudes para se fortalecer contra o inimigo. A primeira atitude que ele fez, ele mandou enterrar todos os poços, tapar todas as fontes e um ribeiro. O que ele fez? Ele tirou um pouco do poder do inimigo. Se o inimigo não tivesse água para beber, eles já iam estar enfraquecidos, né? Então, o que ele fez? Esse princípio precisa ser entendido. A gente precisa aprender a lidar com Satanás. Lá em Gênesis, quando a serpente falou com Eva, ali já era uma representação de Satanás. Ele é a antiga serpente. E o que Deus falou para ele? Você vai comer do pó. E depois há uma figura, né, feita em relação ao pó que a serpente iria comer com o homem. Do pó vieste, para o pó voltará. Somos nós, somos pó. Então você vai comer do pó. O diabo se alimenta do seu pecado. O seu pecado fortalece o inimigo. Né? As palavras que você diz contra as pessoas, as suas atitudes de ira, de agressividade, de querer fazer justiça com as próprias mãos, são ribeiros e poços para o inimigo, sabia? Quando você faz essas coisas, você está dando força para o inimigo. Está deixando ele prontinho para te atacar. Sujeitar a Deus. Quando falamos que resistir ao diabo está conectado a se sujeitar a Deus, é porque nós não temos autoridade de
de oferecer resistência sozinho. Lembre-se disso. Eu posso tomar muitas atitudes, mas só vou ter autoridade para resistir se eu estiver cheio do Espírito Santo. E a primeira decisão que eu tenho que fazer é não dar lugar para a carne, que a gente já falou aqui. A segunda coisa que o rei Ezequias fez foi que ele decidiu restaurar os muros. Lembra da ilustração que a gente fez aqui? Ezequias tinha rachadura no muro ali. Que figura a gente faz com isso? É a nossa vida com pecado. Se tem rachadura no muro, lá em Jó, o que Satanás falou para Jó? Satanás falou para Jó assim, coloca lá para a gente ver, Davi, Jó 1:10. Satanás falou para Jó, você tem um muro, uma cerca em volta de você. Deus coloca uma cerca, um muro em volta de você. Em volta de, olha lá, isso aqui é Satanás falando para Deus, Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Todos nós temos uma cerca em volta, que a santidade, a graça do Senhor nos coloca. E essa cerca é intransponível de fora para dentro. Só que ela é delicada e frágil de dentro para fora. De fora para dentro ninguém pode quebrar. Mas de dentro para fora eu posso colocar rachaduras, vales e portas nesse muro. Através do meu pecado, para dar acesso para o diabo entrar na minha vida. Ezequias falou, vamos consertar os muros. E a atitude que eu e você temos que tomar. Mudar de comportamento para que eu não dê água, ribeiros e fontes para o diabo. Fechar os muros, me arrepender dos meus pecados e mudar minha vida. Reconhecer onde eu estou caindo, onde eu estou pecando e desagradando a Deus. A terceira coisa que Ezequias fez, ele levantou torres de vigia. Ele colocou os atalaias nas torres. Isaías dizia lá atrás que os atalaias nas torres de vigia, ele fazia uma figura com a oração. Os atalaias na torre de vigia é vigilância em oração. Não precisa esperar, ele diz aqui, em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, repete comigo, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eita, é fraca. A carne não converte. Quem nasce de novo é o Espírito. A carne será fraca para sempre. E haverá militância contra o Espírito para sempre. Se eu não vigiar e orar, eu não preciso esperar chegar a tentação para fazer isso. Eu já ouvi assim, pastora, foi maior do que eu. Aí eu falei, balela. Sabe por quê? 1 Coríntios 10:13. É a última referência, prometo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Não adianta falar, foi maior do que eu. Eu peguei a minha namorada, levei para casa quando não tinha ninguém em casa. Ela colocou uma roupa toda provocante e foi maior do que eu. Fala sério? Não existe isso. Porque aquela mulher dava muito em cima de mim no meu trabalho. Foi maior do que eu. Mentira. Deus está dizendo aqui que Ele nunca vai dar uma tentação maior do que você possa suportar e Ele vai providenciar um escape. Toda situação de tentação que o diabo coloca para que você peque, Deus vai te providenciar um jeito de sair dela sem pecar. Se você pecar porque você decidiu pecar, sempre vai ter um jeito que Deus vai dar de você fugir daquilo. E a decisão vai ser sempre sua, em cooperação com o Espírito de Deus. Vigilância permite sequer
que a tentação chegue à nossa vida. Quando nós estamos em oração, nós colocamos oposição contra o diabo para colocar a tentação na nossa vida. Se a gente está fraco, longe de oração, a tentação vai vir dia e noite. Porque o diabo sabe que a gente vai estar mais suscetível. A quinta coisa que Ezequias fez, ele falou ao coração do povo. Ele incentivou o povo a fortalecer a fé. Uma coisa que eu e você temos que fazer para resistir ao inimigo é fortalecer a nossa fé. 1 Pedro 5,9 diz que nós temos que resistir firmes na fé. É o último conselho de Ezequias. Ele falou ao povo e ele deu armas ao povo. Quais são as nossas armas? Quais são as nossas armas? Elas são, a palavra de Deus diz que elas são espirituais. E lá no livro de Efésios, capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra o sangue, contra os principados e potestades. E na sequência ele nos manda vestir a armadura. Eu já vi tantas pregações... Qual palavra? Não sei nem que palavra. Mentirosas em relação à armadura. Vista a armadura. Só existe um jeito de vestir a armadura, queridos. Quais são os pedaços da armadura? Capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade. Esta armadura são atitudes, são nosso estilo de vida. Se eu ando em justiça, em verdade, salvo quer dizer curado, liberto, né? Se eu ando em justiça, em verdade, salvo. Você pode perceber que a maior parte da armadura é de defesa, né? O escudo da fé que vai nos proteger os dardos inflamados do maligno. E há uma arma de ataque. Qual é a arma de ataque no escudo, na armadura? A espada do Espírito, que é a palavra. Querido, se eu tiver um estilo de vida em submissão a Deus, de acordo com aquilo que Ele espera, em justiça, em verdade, em santidade, se eu, em fé, e se eu me defender com a palavra, eu estou submisso a Deus, o diabo vai correr de você. Ele não vai nem chegar perto, ele não vai conseguir olhar para você. Ele não vai conseguir entrar porque não vai achar rachadura no muro. Ele não vai conseguir entrar porque tem um atalaia de vigia. Olhando quando ele está vindo, percebe. Querido, a gente não peca. Eu costumo dizer, um pecado de adultério não acontece de um dia para o outro. Ele vem acontecendo. Olha para a mulher, olha para o homem. Troca uma conversinha, troca uma risada. Troca não sei o quê. É aos poucos. Se você tiver como atalaia na torre de vigília, a hora que você vê, você já foge. Você já consegue entender e discernir espiritualmente aquela cilada na vida. E é isso que vai garantir com que o diabo fuja da nossa vida. Que nesse dia de hoje você se coloque numa posição... Queria pedir Paulinho, vem aqui. O outro. O louvor, de fato. O pastor Luizinho também. Que hoje você se coloque numa posição de sujeição a Deus. Nós vamos orar agora. Eu queria que você ficasse sentadinho no seu lugar. Eu queria que você refletisse agora. Se colocasse num lugar de sujeição e submissão a Deus. Existem outras maneiras que o diabo toma conta de uma vida. E hoje não é assunto para falarmos disso, mas nós vamos falar também sobre maldição hereditária. Às vezes os pecados dos nossos antepassados abriram uma porta para que Satanás entrasse com uma maldição na nossa família. E isso precisa ser quebrado. Mas a principal porta de entrada do diabo nas nossas vidas hoje é através do pecado e da falta de submissão à palavra de Deus. Se você tem sido assolado por Satanás, há algo na sua vida que precisa mudar. Há alguma brecha no muro que precisa ser tapada. Há alguma fonte que precisa secar para que o inimigo não esteja fortalecido para te atacar. Talvez seja orgulho, talvez seja mentira, talvez seja prostituição, talvez seja traição, talvez seja incredulidade.
tudo que eu falei aqui hoje, eu tenho certeza que o Espírito de Deus já foi acendendo alertas na sua mente. Opa, preciso me acertar aqui. Opa, preciso me consertar aqui. Opa, preciso tomar uma atitude aqui. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que enquanto isso você meditasse em tudo isso que eu falei. Se não tiver brecha no seu muro, se não tiver nenhuma situação de pecado, glória a Deus. Peça ajuda para o Espírito Santo te fortalecer cada dia mais, para que você consiga manter a santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Deixa o Espírito de Deus tratar o seu interior. Deixa Ele revelar para você a aplicação dessa palavra na sua vida. Resistir ao diabo. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E aí nós deixamos de uma situação de preso ao jugo do príncipe desse mundo e passamos a viver na graça do Senhor.